Uma das melhores estratégias para você finalizar um bom treino de perna é sim realizar a passada. A flexão de quadril é a angulação que mais recruta o seu glúteo. Para você tornear e para você deixar ele mais denso, é uma ótima pedida. Vai, você tem 1 minuto pra contar a piada. Eu posso ser demitida por ter palavrão? Não. Pode contar. Já ouviu a piada do pintinho? Não, não vi. Você viu a piada do pintinho, Márcio? O pintinho não tinha cu. Ele foi peidar e explodiu. Nossa senhora. Melhor a risada dela. Eu vou Contou uma piada. Tá contratada. pela piada. Pela piada, nota 0. Pela risada, você foi contratado. Parabéns. Foi uma cereja do bolo. O pintinho não tinha cu, foi feito a explodiu. Como é que você entrou aqui indignado agora? Cara, como que a pessoa vai fazer uma entrevista dizendo que o hobby dela é assistir filmes de serial killer? Isso aí não existe. E qual que é o seu hobby? Vai ficar feio se você falar aqui, viu? Meu pra todo hobby mundo. é cuidar da minha saúde. Tá pensando rápido. Tá pensando rápido. OnlyFans. Não, OnlyFans, Pra ser nossa. Seu mó boneco. forgado, mano. Gira, vira de costa. Vote. Visou, né? Esse terninho do Didi Mocó aí. Pessoal, pra quem não sabe, esse aqui, ó, até o final do ano é meu arquirrival. É que nem as meninas superpoderosas e o macaco louco. No caso, eu sou o macaco louco, você é docinho. E nosso desafio é quem chega com menos percentual de gordura na bioimpedância até o final do ano. Quem chega mais seco. Tem alguma votação? Eu só não entrei na disputa, mas eu já tô... Que você é horrível, você tá comendo chocolate aí. Para. Pessoal, há quantos meses? Dois meses? O quê? Eu falei com você, dos seus exames? Tem um tempinho, mas... Um tempinho. Quem ama, cuida. Amo meus funcionários. Amo ou não amo? Ama. Obrigado a falar, porque ama, né? E aí eu falei pra ela comer mais folato, que ela tava sem nada de folato e ela não queria suplementar. Começou a comer salada. Vai, conta. Um ácido fólico muito baixo, e a B12. E aí o Pedro me suplementou, né? Então... Não, mas o que você comeu que eu vi você comendo? Todo dia quase salada verde escura. Isso, salada verde escura, couve, rúcula, toda essa parte aí, comi pra caramba. Aumentei a minha ingestão de feijão. E o que você falou depois pra mim? Que melhorou o quê? Meu humor. Ficou mais feliz, né? Mais feliz. Ah, e o ácido fólico foi de quanto pra quanto? Foi de acho que 3 pra 10, mas pra super alto. E aí... Moral da história, pessoal, a Carol era uma pessoa azeda, mal-humorada. Mentira! Eu achava que era o quê? O ranço que ela tinha de mim. Mentira! Com a personalidade dela, mas na verdade era só a falta de matinho. Não, eu não era 100% assim não, tá? Não era. 98%. Vanderleia. A gente fica frio, se veste como? Pior que a Vanderleia, né? Mesmo, né? Eu queria dava mais forma. Pessoal, apesar de, com o tempo, as consultas, né, ficarem cada vez mais bem elaboradas e, obviamente, isso gerar, né, um desgaste grande, né, ainda mais pra gente aqui na clínica, né, acho que é talvez por isso, né, que a gente tenta sempre levar de um jeito mais descontraído, porque eu atendo casos graves todos os dias, de pacientes que choram em consulta, de pacientes que têm problemas graves mesmo de saúde. Só que eu nunca vou falar pro paciente que o problema dele é grave, porque
eu aprendi com meu avô, que também é médico, a nunca dar notícia ruim para paciente. Porque isso faz parte não só da empatia, mas também da vibe, da frequência que você vai colocar no tratamento. Bom, onde eu quero chegar? Que eu realmente amo todos os meus pacientes, porque eles são muito parecidos comigo. E quando você é profissional, ainda mais profissional que usa a rede social, é uma dica que eu dou. E de uma frase que roda a internet, mas que vale muito, que é: ligue sua luz esquisita para que outros esquisitos possam te ver também. E você só consegue cuidar pessoas que são parecidas com você. Por isso que eu já falei aqui algumas vezes que semelhante cura semelhante. E eu tenho as histórias mais loucas do mundo aqui que eu ouço dos meus pacientes, né? De pacientes de todas as etnias, pacientes de todos os jeitos, de todas as histórias. Mas tem, no final das contas, tem muitas coisas em comum comigo, né? E isso que deixa o tratamento mais leve. E o caso de hoje é de uma paciente que tinha um problema de compulsão. Então, só para vocês entenderem um pouco como é visto qualquer doença, como é interpretado qualquer doença na visão da medicina de precisão. Então, existem 3 pilares, né? O primeiro é a variabilidade genética daquele ser. Segundo, a variabilidade do estilo de vida daquele ser, ou seja, o que aquele cara está fazendo, o que aquele cara está comendo, o que aquele cara está pensando. E o terceiro ponto, não menos importante, na verdade os 3 têm 33% de importância, ou seja, são equivalentes, a variabilidade do ambiente daquele ser, certo? E o caso em questão dessa paciente, que é muito interessante, porque ela não tinha nenhum gene, pelo menos os genes estudados até hoje, relacionados à compulsão alimentar. Nenhum polimorfismo de risco, né? É uma paciente magra, que também não tinha genética para ganhar peso, né? Mas que, durante a infância dela, sofreu por ter vivido, né? Por ter nascido num país oriental em tempos de pós-guerra. Então, olha que interessante. Tudo que tinha de comida, né, disponível, e quando tinha, ela era obrigada, né, a comer pelos pais como um mecanismo de defesa, porque ele não sabia quando ele ia comer de novo. E isso acabou gerando uma compulsão alimentar na paciente que ela trata até hoje, ou seja, mesmo sem ter genética, mesmo sem ter sobrepeso. Então, para vocês entenderem como o estilo de vida, os gatilhos no estilo de vida, os gatilhos ambientais e os gatilhos traumáticos, eles se sobrepõem muitas vezes, e se eles somados, eles realmente são muito mais importantes do que polimorfismos genéticos. Então, de novo, gente, quem carrega a arma é a tua genética, mas quem aperta o gatilho é você, seu. Por isso que muitas vezes, né, em consulta, o paciente fala que, sei lá, tá com herpes, por exemplo. Eu falo, tá, como é que tá a sua relação com o teu pai, sei lá. Como é que tá as pessoas que você não perdoou? Como é que tá o seu passado? Se você não busca nesses pontos cruciais, em pontos que o paciente não superou mentalmente, emocionalmente, certamente isso está fazendo ele desenvolver doença, como eu expliquei, mesmo sem ter genética nenhuma, certo? Bom, era mais ou menos isso que eu queria te falar. Então, por isso que cuidem, se entendam e principalmente entendam que a responsabilidade é inteira nossa, né, no final das contas. A gente não pode ficar culpando a nossa genética, o nosso passado, etc. A gente tem que entender da melhor forma possível e trabalhar em cima disso para conseguir superar, para conseguir se desenvolver da melhor forma. Só mais uma coisa que eu estava esquecendo: ano que vem abriremos vagas para cardiologista e médicos que praticam medicina funcional, integrativa, enfim, que tenham nutrologia ou endocrinologia no currículo. A partir do ano que vem, com a ampliação aqui da clínica. Então, se você pensa um pouco fora da caixa e gosta de mim um pouco, mande uma mensagem que eu irei responder aqui no meu Instagram mesmo. Então, atenção médicos, se você conhece algum excelente médico que acha que pode contribuir para nosso time aqui, indique esse ser humano para mim, para
fazermos um trabalho incrível.